Evangelho de João, capítulo 16. A partir do versículo 25, indo até o 33. Leia comigo a palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só. Por quê? Porque o Pai está comigo. Versículo 33, leia comigo, por gentileza. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quero fazer a você uma pergunta: é possível sentir paz no meio da aflição e apesar da aflição, ainda está cheio de bom ânimo? É possível ou não? Para as pessoas que não conhecem a Jesus, isso não é possível. Para quem não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, não cabe na mesma frase aflição e paz. Não cabe na mesma frase aflição, paz e bom ânimo. Não cabem na mesma frase as palavras. Porque aquele que não conhece a Jesus, não conhece o mistério da presença de Jesus na nossa vida. Nunca é fácil enfrentar uma adversidade. Nunca é fácil. Mas quando você está na presença de Deus, ou quando Deus está ao seu lado no meio dessa jornada complexa e difícil, você perceberá que a despeito de toda aflição, é possível sentir paz e bom ânimo. É possível. Se para sentir paz, escuta só, se para sentir paz é preciso não passar por aflição, que tipo de paz é essa? Se a sua paz, ou se uma determinada paz, ela só existe quando não há aflição, que paz é essa? Que paz é essa que está com a gente só quando tudo vai bem? E quando vem uma dificuldade, uma batalha, a paz some? Que paz é essa? Se a aflição é capaz de roubar o bom ânimo, que ânimo é esse? Que ânimo é esse? Se a aflição tira a paz, se a aflição tira o bom ânimo, que paz ou que bom ânimo são esses? Nós sabemos o quanto é difícil a caminhada. Todavia, nossa vida tem essas marcas da presença de Deus entre nós. Sim, é possível sentir paz no meio da aflição e apesar dela está cheia de bom ânimo. Sim, isso é possível. Quem nos diz isso é Jesus. Ele disse: estas coisas vos tenho dito para quê? Tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E há um detalhe no texto que não pode ser desprezado. Veja que Jesus começa com a frase: estas coisas vos tenho dito. A pergunta lógica é: o que que Jesus tem dito? O que ele disse anteriormente? Então veja, volta os seus olhos aí para o versículo 25. Veja como inicia o versículo 25. Ele começa dizendo o quê? Essas coisas vos tenho dito. Jesus usa essa expressão em algumas ocasiões, mas nessa aqui, ou seja, entre o versículo 25 e o versículo 33, ele traz algumas palavras que são muito, muito importantes para o nosso entendimento e que nos ajudarão a compreender e a aplicar a nossa vida.
eu vou sintetizar. No versículo 26, Jesus diz assim, nós temos acesso a Deus por meio dele. A porta da oração está aberta. Isso não dá uma alegria? Saber que a porta da oração está aberta, saber que nós temos acesso a Deus por meio de Cristo, é o que ele nos conta no versículo 26. Temos acesso a Deus por meio de Jesus, a porta da oração está aberta. O versículo 27 narra que o Pai nos ama. O Pai nos ama e ama a nossa obediência. E esse amor aqui do Pai, essa manifestação do amor de Deus, ela está associada à obediência. Alguém que vive de acordo com aquilo que Deus quer, alegra o coração de Deus e recebe da parte do Senhor o amor. O versículo 28 diz que Jesus veio para cumprir a sua missão no mundo. Ele veio do Pai, veio para o mundo, volta para o Pai, porque ele veio para cumprir a sua missão, ele cumpriu. E uma das declarações mais claras sobre a missão de Jesus é que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Esta é uma palavra que nos apresenta Jesus como Salvador, ou seja, então nós temos uma alegria, uma constatação de que Jesus veio para cumprir a sua missão no mundo, que é de salvar, e ele cumpriu a sua missão. Mais adiante, o versículo 32 diz que haveria uma dispersão, conta que os discípulos que estavam ao redor de Jesus iriam abandoná-lo. Fala que as pessoas estavam junto com Jesus o tempo inteiro, caminhando com ele, e na hora que a coisa esquentasse, eles iam embora. Entretanto, Jesus traz uma palavra que é para ele e é para nós. Ele diz que ele não estaria só, ele não ficaria sozinho. Então são palavras, construções, para que a gente tenha uma ideia do que é que significam estas coisas, os tenho dito. Vou resumir, o resumo do resumo. Podemos falar com Deus. Podemos falar com Deus que nos ama. Podemos falar com Deus que nos ama e que enviou Jesus. Podemos falar com Deus que nos ama, que enviou Jesus e não nos deixa sozinhos. Estas coisas vos tenho dito. Então, diante dessas palavras que Cristo traz, Ele nos prepara para compreender a questão que envolve toda a aflição que existe no mundo. Aliás, a palavra mundo aparece 2 vezes aqui, veja comigo aí. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo. Passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 2 vezes ele fala sobre mundo nesse versículo 33. E o mundo aqui, ele pode significar universo, pode significar a soma do ser criado, pode ser a habitação da humanidade, o teatro da história, pode ser o lugar da criação caída, o cenário da história da salvação, mas este mundo também aqui é o mundo real. Este é o mundo das dores. Esse é o mundo do sofrimento, da aflição, esse é o mundo das derrotas, é o mundo que não aparece nas redes sociais, é o mundo que não tem filtro, é o mundo que não tem pose, é o mundo que não escolhe a melhor imagem, esse é o mundo real. É o mundo das doenças, é o mundo das pandemias, é o mundo da corrupção, é o mundo da violência, é o mundo da falsidade, da mentira, do desprezo. Se você já sentiu ou foi atingido por essas questões, você sabe que o mundo é cruel. Aliás, essa é uma expressão que a gente utiliza, o mundo é cruel. João, evangelista, que escreveu esse texto, também escreveu o Apocalipse, escreveu as suas 3 epístolas, numa delas, capítulo 5, versículo 19, da sua primeira epístola, ele diz que o mundo jaz no maligno. Ele fala que este mundo, ele jaz no maligno, existe uma ação diabólica espalhada por todos os lados, e se Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o que há nesse mundo são essas questões que aí são apresentadas. Por essas e outras razões, antes de falar do mundo, Jesus nos conecta àquelas verdades anteriores. Antes de contar para a gente sobre essa realidade de aflição que há no mundo, Jesus nos lembra, olha, você pode falar com Deus por mim, você pode falar com Deus que te ama, você pode falar com Deus que te ama e que enviou Jesus, você pode falar com Deus que te ama, enviou Jesus e não te deixa só, e assim nós podemos viver um milagre.
Nós podemos crer no milagre, esperar o milagre, buscar o milagre, clamar a Deus pelo milagre, porque as respostas do Senhor estão aqui para a nossa vida. Pode ser que se você já tenha dito, pensado ou ouvido a seguinte frase: eu preciso de paz. Eu preciso de paz. Este mundo tem várias garras. E cada uma dessas garras foi treinada para arrancar a nossa paz. Esse mundo tem várias garras. E cada garra deste mundo foi treinada para nos arrancar a paz. E saiba você que ela é bem eficiente. Ela é extremamente habilidosa para arrancar a nossa paz. Ela é eficiente no trabalho dela. Ela faz isso de uma forma primorosa, a não ser que esta paz não esteja ao alcance deste mundo. Este mundo tem garras bem treinadas que podem arrancar a nossa paz, a não ser que a paz não esteja ao alcance dessas garras. Enquanto estiver ao alcance dessas garras, enquanto a nossa paz estiver sob o olhar ou sob os cuidados, ou seja possível tocar e tomar essa paz, enquanto isso existir, a nossa paz será roubada. Mas se esta paz estiver num lugar em que as garras deste mundo não podem alcançar, nada vai tirar a nossa paz. Se a paz depende de alguma circunstância externa, se a paz depende de uma vida boa, financeiramente estável, essa paz pode ser arrancada por esse mundo. Basta chegar uma crise, uma pandemia, um impedimento de vendas, uma queda, ainda que temporariamente. Se a nossa paz depende disso, ela foi arrancada. Se a nossa paz depende de uma saúde plena, ou de um ambiente familiar harmônico, as garras deste mundo são bem ágeis para tirar rapidamente a nossa paz. Basta ver o impacto da enfermidade na vida de alguém, ou uma crise na família, ou um problema extraconjugal. Cada uma dessas ações, ela pode arrancar da gente a paz. Essas são as garras deste mundo, capaz de ir aonde nós estivermos para arrancar a nossa paz, a não ser que esta paz não esteja ao alcance deste mundo. Vou repetir a frase de Jesus: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A paz que Jesus fala está nele. A paz que Jesus fala não depende de nada externo, de exterior, depende somente dele. E agindo dentro de nós, a paz de Jesus agindo dentro de nós, o mundo não pode nos arrancar. O mundo não pode nos tirar, o mundo não pode nos roubar, ou seja, nós vamos enfrentar as adversidades, os problemas, mas essa paz estará dentro de nós. Isso não quer dizer que não tem uma hora que você fica num desequilíbrio. Isso não quer dizer que a gente não passa uma hora que a gente fica, entre aspas, desesperado, mas a gente volta ao eixo. O problema é que quem não tem essa paz não tem eixo. Não tem nenhum equilíbrio, não tem nenhuma estabilidade. Então, enquanto a nossa paz depender de algo externo, as garras do mundo vão lá e vão arrancar a nossa paz. Mas se essa paz estiver escondida dentro do nosso coração, essa paz não pode ser arrancada de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o príncipe da paz, diz o profeta Isaías. Jesus mesmo disse em João 14, 27, um pouquinho antes desse texto: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. A paz que o mundo dá pode ser arrancada. A paz que Cristo dá, garra do mundo alguma poderá nos tirar. Você precisa de paz? Paz que não é ausência de guerra,
paz que é um estado de harmonia, paz que transcende o que se vê, paz que não se explica, paz que se torna ainda mais evidente quando nem tudo vai bem, isto é, ela não depende, tudo está bem para existir, essa paz que se manifesta ainda mais fortemente quando chega o tempo da adversidade. Você precisa de paz? Daqui a pouquinho nós vamos orar pedindo a Deus paz. Paz. Vamos ler de novo o texto bíblico comigo? João 16, 33, juntos aqui, quem está comigo aqui ao vivo. Estas coisas vos tenho dito para quê? Tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pode ser que você tenha dito, pensado, ouvido alguma vez alguém dizer a seguinte frase: eu não quero sofrer mais. Eu não quero sofrer mais. Ou eu não aguento mais sofrer. William Shakespeare escreveu a seguinte frase: a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam. Novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Esse breve texto sinaliza para a gente o quanto o sofrimento é algo presente na nossa vida. Por causa do sofrer e de sofrer, algumas pessoas desenvolvem uma espécie de ressentimento. Existem muitas pessoas zangadas com Deus, ressentidas com Deus, por causa de um sofrer. E algumas dessas dores geradas por nós mesmos, e que nós culpamos a Deus como se Ele tivesse que fazer aquilo que Ele já deixou que nós fizéssemos. Ele já nos deu autonomia, por exemplo, algumas escolhas na nossa vida. E algumas dessas escolhas que não são boas, que geram prejuízos para nós, é capaz de alguém que teve autonomia para decidir errado e culpar Deus pela decisão que tomou. Esse ressentimento gera um bloqueio. Por outro lado, algumas culturas valorizam o sofrer. Entende que quanto mais sofrer, maior será o benefício espiritual. Por isso que nessa cultura religiosa do muito sofrer, a pessoa quer sofrer e ela se maltrata. E é um masoquista. A dor é capaz de produzir um crescimento espiritual. O entendimento é esse. Ainda por outro lado, boa parte de nós evita o sofrimento a qualquer custo. Isso é muito da nossa cultura ocidental. Nós lutamos contra o sofrimento a qualquer custo. Não que o sofrimento deva ser desejado, mas não se percebe suas razões e suas implicações na caminhada. Veja, a gente precisa entender que a nossa vida, ela não gira ao redor da nossa felicidade. Que nós vamos encontrar dificuldades, batalhas, sofrimentos na nossa história. Que nós vamos passar por aflições na nossa vida. O sofrimento é parte dessa nossa caminhada, nós não vamos buscá-lo, mas nós precisamos enfrentá-lo. À medida que nós tentamos evitá-lo a qualquer custo, é possível que a gente nem trabalhe a origem dele na nossa vida. É muito comum no mundo médico isso. A pessoa tem uma dor, ela toma um analgésico. Ela não pesquisa a origem da dor. Ela não quer trabalhar o que gerou a dor, ela quer eliminar aquela dor naquele instante, naquele momento. Qualquer um de nós quer isso. Mas quando você traz isso para esse nível de reflexão, você compreende o quanto isso é perigoso. Jesus diz que no mundo nós passaremos por aflições, não existe a possibilidade de não passar. O cristianismo não nos propôs isso. O evangelho nunca nos diz que a gente vai ter uma vida fácil, uma vida boa, uma vida tranquila, maré mansa. O evangelho diz que no mundo tereis aflições. Vide a vida de Cristo, vide a vida de Paulo, veja a vida dos profetas, veja a vida dos apóstolos, cada um deles trazendo em seu corpo, como diz o apóstolo Paulo, as marcas de Cristo. Nós vamos enfrentar, mas nunca sozinhos. O pacote da graça de Deus, eu fico imaginando um pacote da graça, sabe? Nos alcançou e nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. Explica isso para uma pessoa que não conhece a Cristo.
Você chega para uma pessoa que não conhece a crise e diz, olha, sabe o que acontece? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ela diz, você está doido. Ela diz, olha, você está bem? Aquele remedinho que você toma, você está em dia com ele? Está tudo tranquilo? Não faz sentido. Não faz sentido. Na lógica humana, mas na lógica do Evangelho nos propõe exatamente isso. O pacote da graça nos alcança e nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. E não há mérito humano nisso, não é porque você é melhor do que os outros. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, a graça é a graça de Deus que nos faz atravessar os dias de aflição, que são suportados em razão da presença do Senhor. Nós só atravessamos o tempo da chuva, da aflição, da tempestade, da aflição, nós só conseguimos atravessar o deserto da aflição, porque Deus está conosco. Não sei se você já reparou, que no Salmo 23, aquela parte do vale, lembra a parte do vale, do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É o mesmo Salmo que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o mesmo que diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, ou por longos dias. Versões diferentes para dar a mesma ideia, ou seja, nós devemos lembrar de todo esse processo da caminhada que o Senhor Jesus nos fala, antes de falar sobre as aflições que nós vamos ter no mundo e a paz que nós vamos ter nele. Ele diz, olha, por isso eu tenho-vos dito isso. Nós podemos falar com Deus, porque Deus nos ama, podemos falar com Deus que Deus enviou Jesus e que nós não estamos sozinhos. Em meio à aflição, nós temos a companhia do Espírito Santo e aprendemos que podemos, apesar dos pesares, estar em paz. É um milagre. Por fim, eu pergunto, pode ser que você já tenha dito, pensado ou ouvido alguém dizer a seguinte frase, eu não tenho ânimo para mais nada. Estou muito desanimado. Eu não sei se você conhece um estado de desânimo, falta de bom ânimo, falta de coragem para enfrentar as questões da vida, onde a sensação que dá que o melhor lugar para a gente estar é longe de todo mundo, escondido, como uma caverna. A gente não pode confundir desânimo com depressão. Tem gente que está diagnosticando a pessoa triste com depressão. Olha para alguém, está com depressão, a pessoa não estava. Ela não estava bem, eu só estava triste. Mas a fala, algumas pessoas falam de forma tão contundente, você está passando por uma depressão, isso é um problema grave. Conheço uma pessoa aqui, e já conta uma história triste. Quem faz o diagnóstico de alguém com depressão é um profissional habilitado para isso. E quem dá medicação é um profissional habilitado para isso. Cuidado com esse negócio de tomar remédio que outra pessoa toma. Cada organismo é diferente. A aflição também tem garras, como o mundo. A aflição também tem garras como o mundo. E elas gostam de atingir o nosso tanque de ânimo. A aflição, as garras da aflição visam atingir o nosso tanque de ânimo. Sabe o tanque cheio de ânimo? Estou animadão, estou animado, estou animadinho. Estou desanimado demais. A aflição tem garras, ela faz exatamente assim. Uma pessoa derrubada emocionalmente, ela sucumbe mais facilmente a qualquer coisa ruim, porque ela está derrubada emocionalmente. Uma pessoa derrubada emocional e espiritualmente é pior ainda. Veja que não é um efeito exclusivo de uma avalanche de problemas, mas algo que nos impacta e pode nos jogar na lona. Uma pessoa desanimada é aquela que tira o coração. E a pessoa que tira o coração, ela morre. É por isso que relacionamentos morrem quando alguém tira o coração.
Jesus diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como a paz é um benefício da graça de Deus, o mesmo se aplica a um bom ânimo. E esse bom ânimo não é algo que está centrado em mim, que eu digo, vou ficar animado, vou ficar animado, vou ficar animado, eu fico animado. É algo que vem de Deus. O bom ânimo nesse texto, a coragem que esse texto nos fala, é o que Deus coloca dentro da gente, que a gente olha o desafio, o problema é grave, a situação é complexa, nada é fácil, mas apesar disso, nós estamos animados. Oh, Deus maravilhoso! Não importa o que venha, importa quem vai comigo. Amém, irmãos? Não importa o que venha, importa quem vai comigo. Nós vamos enfrentar tudo aquilo que vier, porque Ele está ao nosso lado. Essa é a realidade da palavra do Senhor. O profeta Isaías, outra vez, agora no capítulo 40, 29 a 31, ele diz assim: Deus, Ele faz forte ao cansado. Lembra do texto? E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O ânimo que podemos ter no Senhor, Ele nos levanta quando nós não suportamos mais. Ele nos renova quando nós não suportamos mais esperar. Ele nos faz até correr quando achamos que é o fim da linha. Acabou para mim. Acabou não. Não estamos falando de uma mentalidade cheia de ânimo, mas de algo que vem da parte de Deus. Nós precisamos compreender essas realidades que a palavra do Senhor Deus nos traz, que nos ajuda a compreender esse caminho, esse passo a passo que Deus nos traz. Nós não precisamos esperar para entregar os pontos, quando achamos que não temos mais forças, mas ao longo da caminhada, quanto antes nós entregarmos os pontos para Deus, para Jesus, nós seremos fortalecidos, nós seremos alimentados, nós seremos colocados de pé. No mundo tereis aflições. O mundo tem garras capazes de arrancar a nossa paz. As garras do mundo têm potencial para arrancar a nossa paz, a não ser que a nossa paz não esteja ao alcance das garras do mundo. Enquanto a nossa paz estiver condicionada a êxito, a sucesso, a bem-estar, a tranquilidade, essas questões revelam que as garras do mundo podem nos arrancar esta paz. A aflição tem garras, que podem arrancar o nosso ânimo. Se o nosso ânimo estiver condicionado a isso, aquilo outro, as garras da aflição pode arrancar o nosso ânimo e nos jogar à lona, desanimados, sem condições de levantar, sem condições de enfrentar as adversidades, sem condições de avançar. Pelo contrário, a tendência nossa será permanecer parado. Se em algum momento da sua vida você disse, eu preciso de paz, ou está dizendo isso aqui agora, se lá no coração, no fundo do seu coração, está dizendo, eu preciso de paz, Jesus diz, tendes paz em mim. Se em algum lugar da sua vida, do seu coração, você disse, eu não aguento mais sofrer, eu não quero sofrer mais. Jesus tem paz e ânimo para o nosso coração. Se em algum momento você disse, eu estou muito desanimado, eu cansei, eu fiquei pelo caminho, existe um lugar em que as garras do mundo não podem arrancar a nossa paz. Existe um lugar
em que as garras da aflição não podem arrancar o nosso bom ânimo. Existe um lugar, e este lugar é dentro da gente, desde que o Espírito Santo de Deus seja quem vai nos dar a paz, a paz, a paz, o ânimo, o bom ânimo. Não importa o que venha, importa quem vai com a gente. E nessa jornada, quem vai com a gente vai nos ajudar a enfrentar o tempo da aflição, e no tempo da aflição vai nos dar paz, e no tempo da aflição vai nos dar o bom ânimo e paz no meio da aflição. Só Deus pode fazer isso. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que assim seja. Ore por você, ore por pessoas que você conhece, que precisam de paz. Ore por pessoas que não aguentam mais sofrer. Ore por pessoas que estão muito desanimadas. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e pedimos uma intervenção sobrenatural do Senhor sobre aqueles que têm atravessado esse vale de dor, esse tempo de aflição. Nós oramos por aqueles cuja paz estava localizada do lado de fora, ao alcance das garras do mundo, e o mundo arrastou aquilo que lhe dava paz, e aquela paz acabou. Só que o Senhor Jesus tem uma paz que o mundo não pode dar, é uma paz que as garras do mundo não podem alcançar. Aleluia. Senhor, nós oramos por aqueles que não aguentam mais sofrer, no meio do sofrimento fica tudo nublado, a névoa baixa e a gente não enxerga mais nada. Eu peço ao Senhor que ministre ao coração da gente a verdade de que não importa o que venha, importa quem vai com a gente. Deus, eu oro por quem está desanimado, está desanimada, sem força, sem fôlego, sem inspiração para fazer nada. O ânimo estava num lugar onde as garras da aflição puderam tocar e roubar. E as garras da aflição são terríveis. Ela leva aqueles a quem ela toca à lona. Todavia, o Senhor nos dá ânimo num lugar que as garras da aflição não podem tocar, dentro de nós, selado pelo Teu Espírito Santo, protegido pelo poder do Senhor. E eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor nos revista de paz, de uma paz que não tem explicação, de uma paz que excede a todo entendimento, de uma paz que as pessoas não conseguem compreender como nós podemos ter essa paz, que aquele que não conhece o Evangelho não sabe, porque é o único modelo de paz que ele conhece, está do lado de fora. Mas ele sabe, nós também, que essa paz é roubada pelas garras deste mundo. Eu oro por quem está sofrendo, Senhor, e peço forças, ânimo novo da parte do Senhor. Aqueles que foram atingidos pelas garras da aflição e ficaram sem ânimo, derrama a bênção do ânimo, Senhor, ânimo novo, força, perseverança, coragem, alegria, bom ânimo na Tua presença.
para vencerem os desafios de hoje, de amanhã e de sempre, para saberem que não importa o que venha, importa quem vai conosco, e o Senhor está ao nosso lado, e o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, é possível viver em paz, apesar das aflições. É possível viver com bom ânimo, apesar das aflições, porque o Senhor nos dá paz e bom ânimo, e os coloca dentro do nosso coração, aonde nem o mundo, nem a aflição pode alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.